Lucas 18, a partir do verso 15 até o verso 17. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Nós vivemos num mundo onde a fragilidade das crianças é muito grande. Crianças muitas vezes são, por exemplo, reféns de terroristas, sem condições alguma de oferecer qualquer tipo de resistência. Se você teve a infelicidade de ver uma daquelas cenas filmadas do Hamas matando crianças, você sabe muito bem o que eu quero dizer. Sem qualquer condição de se defender. Crianças muitas vezes são violentadas, exploradas por pais, pelos próprios pais. Pais estes que não tinham, na verdade, a menor condição de serem pais. E chegaram nessa condição exatamente porque tiveram pais que nunca tiveram condições de ser pais e que nunca deveriam ter sido pais. Normalmente, aquele homem que não tem condição de ser pai é porque ele foi filho de um pai que não tinha condição de ser pai. E o ciclo só vai se arrastando. Crianças são extremamente vulneráveis, vítimas de abusos, de violência, de caos familiar, de abandono, vítimas de lares desestruturados, vítimas de pais ausentes. Muitas crianças, não são poucas, crescem sem nenhuma estrutura, e essas crianças que crescem sem estrutura, muitas vezes precisam lidar com frustrações, que a idade delas não as permite ter maturidade para lidar. Essas crianças que não têm estrutura, muitas vezes precisam lidar com decepções, com amargura, com raiva, com separação dos pais. Você já parou para pensar como que é a cabeça de uma criança de 8, 9 anos cujos pais se separam? Eu sei, pastor, eu sou vítima disso. Então você sabe muito bem a loucura, a insanidade que é isso. Crianças são extremamente vulneráveis às mais diversas situações e crescem muitas vezes sem nenhuma estrutura, precisando lidar com uma série de situações, com inseguranças, medos. E essas crianças que são vítimas de abusos, vítimas de violência, vítimas de caos familiar, que não têm estrutura e precisam lidar com tudo isso, são crianças que vão um dia se formar em que tipo de adultos? Que adultos estão sendo formados quando essa é a realidade? Exatamente aqueles que vão ser péssimos pais e dar continuidade a este ciclo de destruição e de dor. A infância é o momento de definição daquilo que a pessoa vai se tornar.
a infância deveria ser um tempo de tranquilidade, de equilíbrio, de bem-estar, de segurança, de estabilidade. Mas nós sabemos que em grande parte das vezes não é assim que acontece. Não por acaso, as Escrituras nos mostram que Deus, Ele olha para as crianças de uma maneira muito terna, muito bondosa. Uma das passagens mais cativantes da palavra de Deus sobre a maneira como o Senhor trata as crianças é Ezequiel 16. Não sei se você conhece lá o texto, mas naquele capítulo, Deus descreve Israel como um filho. E Deus vai dizer através do profeta que ele encontrou Israel, ele os separou para ser um povo especial. E naquele capítulo Deus compara Israel a uma criança que foi abandonada num campo. Naqueles dias, quando alguém não queria uma criança, quando alguém não queria um bebê, aquela criança ela era jogada, lançada num campo aberto para que os animais comessem a carne daquela criança. Isso acontecia. Crianças os bebês ainda vivos eram devorados pelos animais. E essa é a cena ali descrita pelo profeta Ezequiel, que diz assim, Deus falando: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-te de ti. Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste, e passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. Então nós temos aqui uma metáfora que descreve a condição de Israel, não amado, indesejado, deixado para morrer. E o texto então deixa evidente que Deus amou o seu povo desde a sua infância, como um bebê órfão, como um bebê exposto, como um bebê destinado à morte. E aquilo que era metaforicamente verdade para Israel é verdade para todas as crianças que pertencem a Deus. O nosso Senhor mantém um cuidado especial para com os pequeninos. Nesse texto que nós estamos estudando, Lucas nos diz que, de alguma forma, em algum sentido, o reino de Deus pertence às crianças, ou seja, elas estão debaixo do governo, debaixo do cuidado de Deus. E aí, para a gente entender melhor o que aqui é dito, a gente precisa lembrar do contexto onde esse texto aparece. Lembrarmos de onde esse texto está inserido. Essa fala de Jesus para aquelas crianças, onde que ele aparece? Se você se lembra, se você tem acompanhado aqui as nossas mensagens, os textos anteriores, eles nos lembram que Jesus tinha acabado de falar para uma multidão sobre quem está qualificado para entrar no reino. E Jesus disse que o reino dele não pertence, foi a parábola anterior, aos hipócritas, à elite espiritual,
àqueles que são moralistas, àqueles que são simplesmente religiosos, àqueles que confiam em suas obras, àqueles que confiam no seu desempenho, àqueles que tratam os outros com desprezo. Jesus diz: o reino não pertence a eles. Esses que são ali lembrados pela figura do fariseu. Pelo contrário, Jesus diz que o reino é para aqueles que, como publicano, reconhecem a sua pecaminosidade, reconhecem a sua miséria. O reino é para pessoas humildes, que sequer, como aquele publicano, tem coragem de levantar os olhos para o céu. Tal é a sua situação pecaminosa. Esse é o humilde de espírito. É aquele que entende quem ele é aquele que compreende a sua necessidade. E diante do entendimento de quem é, diante da compreensão da sua situação, ele então diz: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Por favor, faça propiciação acerca do meu pecado. Foi o que nós vimos. Então é nesse contexto de debate sobre a quem o reino pertence que Jesus vai dizer que o reino pertence aos humildes, o reino pertence àqueles que se reconhecem necessitados. Com isso em mente, entendendo isso, a história que nós temos aqui diante de nós faz todo sentido. Por quê? Porque o mais humilde dos humildes é uma criança. Existe alguém que nada consegue alcançar moralmente, espiritualmente, religiosamente, que não seja uma criança? As crianças, elas são o oposto daquele fariseu da parábola anterior. As crianças, elas são o oposto da elite religiosa de Israel, que era orgulhosa, que se gabava, se vangloriava dos seus feitos, das suas realizações. As crianças são a ilustração perfeita do tipo de pessoa que entra no reino de Deus. É por isso que aí no verso 17, Jesus diz que para que alguém receba o reino, essa pessoa precisa vir como uma criança, dependente, carente, sabendo que nada tem, que nada possui, que nada pode oferecer. Então o que Jesus faz aqui é uma exortação seríssima à religião farisaica do seu tempo. Na verdade, é uma exortação seríssima a qualquer religião de autojustiça, de conquista, de salvação por meio dos esforços. Então o que nós temos aqui? Jesus deixa evidente que o reino pertence aos humildes, ou seja, àqueles que não têm mérito. O reino pertence àqueles que não têm nenhuma conquista religiosa, ou seja, nenhuma moral. O reino pertence àqueles que não podem fazer nada por si mesmos para ganhar a salvação. E aí, nesse cenário, a melhor ilustração de alguém que pertence ao reino é um bebê, que não alcançou e que nada pode alcançar. Isso significa que as crianças não são pecadoras? Claro que não. De jeito nenhum. Crianças são pecadoras? São. E como são? E qual é a maior prova de que crianças são pecadoras? O fato de que elas podem morrer. Porque tudo aquilo que o pecado toca
ele mata. O salário do pecado é a morte. E se crianças podem morrer, isso significa que elas são pecadoras. Isso significa que elas vão para o céu? Se vão, como que o Evangelho chegou em seus corações? Porque a Bíblia diz que é preciso ter fé. Como que elas exerceram fé? Como que elas se reconhecem pecadoras? São perguntas pertinentes, importantes. E, de fato, para algumas dessas perguntas, nós simplesmente não temos respostas. E aí o que eu queria fazer com você hoje é conduzir você por alguns textos bíblicos, também por esse que nós estamos estudando aqui, e por algumas palavras de grandes homens de Deus na história que pensaram sobre isso, que analisaram essa questão acerca da salvação ou da perdição das crianças. Por exemplo, está aí no esboço, não o texto, mas a referência, eu vou ler aqui para você. Deuteronômio 1:39 diz assim: vossos meninos, de quem dissestes, por presas serão, e vossos filhos que hoje, olha o que diz, nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Então perceba, Moisés diz que esses pequenos não sabem o que é certo e errado. Não tem senso de lei, de desobediência, de culpa. Não há rebelião consciente contra a lei de Deus. Não são agentes morais responsáveis. Não são culpados pelas ações que fazem, porque não sabem o que é certo ou o que é errado. Jeremias chama de inocentes as crianças pequenas que eram oferecidas nos altares a Moloque e queimadas no fogo. Conversando com o profeta Jonas, Deus oferece uma razão pela qual ele estava segurando o juízo sobre Nínive. Ele vai dizer assim: não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Um pregador presbiteriano do século XX, chamado Robert Webb, ele diz o seguinte: se uma criança morta fosse enviada para o inferno por causa do pecado original, tendo herdado a natureza do pecado adâmico, haveria uma boa razão para a mente divina para esse julgamento, porque o pecado é uma realidade. Ou seja, ele está dizendo que haveria razão para Deus enviar uma criança morta para o inferno, apenas com base no fato de que ela possuía uma natureza pecaminosa. Ele ainda diz o seguinte: mas a mente da criança ficaria em branco quanto à razão do seu sofrimento. Sob tais circunstâncias, ela conheceria o sofrimento, mas não teria entendimento da razão de seu sofrimento. Ela não poderia dizer a si mesma por que foi tão terrivelmente ferida e, consequentemente, todo o significado e importância de seus sofrimentos sendo para ela um enigma consciente. A própria essência da penalidade estaria ausente e a justiça ficaria decepcionada e roubada da sua validação.
Algum tempo atrás eu preguei aqui sobre características do inferno. O que a Bíblia nos diz acerca de algumas coisas que existem no inferno. E naquele texto, quando Cristo diz que o verme não morre nunca, nós vimos que aquilo dali é a ideia de um remorso eterno, de como as pessoas no inferno, os habitantes do inferno, por toda a eternidade, eles vão ficar se remoendo ali, num remorso e numa amargura sem fim, porque eles tiveram a oportunidade e eles negaram. A minha pergunta é: como que isso aconteceria com todas as crianças que supostamente seriam enviadas para lá, mas nunca souberam por que foram enviadas para lá? Conhece a história da morte do filho de Davi com Betseba, descrito ali em 2 Samuel 18? Durante muito tempo eu achei que esse texto ele não servia de base para defender esse ponto. Até que eu fui ler a exposição dele, feita por um homem chamado John MacArthur, e ele me convenceu. Você deve lembrar da história. A geração daquela criança envolveu pecados terríveis, como traição, adultério, assassinato. Deus envia Natã até Davi, vira para Davi e diz assim: olha, o Senhor tirou o seu pecado, você não vai morrer. Davi é perdoado por Deus por causa da sua confissão, mas Natã traz uma sentença extremamente dolorosa para ele. Natã diz assim: Davi, mas tem uma coisa. Por causa desta ação, você deu motivo, ocasião aos inimigos de Deus para blasfemarem. Sendo assim, a criança que nasceu vai morrer. E aí, o texto diz que diante da notícia, Davi vai para o quarto e começa a orar. Ora, ora, ora. Fica ali clamando pela vida da criança. Jejuou. Fica deitado a noite toda ali no chão em oração. O texto diz que os anciãos ali que estavam ao lado dele tentam levantá-lo do chão, tentam fazer com que ele coma alguma coisa, mas Davi se nega, Davi não quer o consolo de ninguém, Davi se retira para os seus aposentos, fica lá, jejuando, lamentando, orando, e aí diz o texto: então aconteceu que no 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de lhe dizer que a criança estava morta, porque disseram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não ouviu a nossa voz. Como então podemos dizer a ele que a criança está morta, já que ela poderia fazer mal a si mesma? Davi estava há 7 dias naquele quadro. Mal, sem querer comer, sem falar com ninguém, deprimido. O raciocínio daqueles homens foi: imagina a hora que a gente chegar para dar a notícia. Mas quando Davi viu que seus servos estavam cochichando, Davi percebeu que a criança estava morta. Então foi Davi aos seus servos e disse: a criança está morta? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou do chão, lavou-se,
ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Esquisito isso, né? Parece algo contraditório. E aí os servos viram para ele e dizem assim: o que é isso que você fez? Enquanto a criança estava viva, você jejuou e chorou. Mas quando a criança morreu, você se levantou, comeu, tomou banho e foi adorar. Ao que ele respondeu: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei, pois eu disse: quem sabe, o Senhor pode ser gracioso para mim e a criança possa viver. Agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Posso trazê-la de volta? E aí, Davi diz o seguinte: eu irei a ela, mas ela não retornará a mim. Davi sabia para onde ele estava indo. Num dos seus salmos, ele afirmou que quando ele morresse, ele acordaria diante de Deus. E durante muito tempo eu acreditei que essa palavra de Davi aqui era que Davi estava dizendo que ele estava indo para o mesmo cemitério que o filho. Mas eu pergunto, que consolo que existe nisso? Qual é o conforto em dizer que vai para o mesmo lugar, para a mesma sepultura que o filho? Pensa nisso e segure isso. Agora, compare essa história de 2 Samuel 18, da morte desse filho de Davi, com a morte de um outro filho de Davi. Vocês lembram que Davi teve um outro filho morto? Absalão. Conhece a história? Absalão adulto, arma lá um motim contra o pai, e Davi então precisa fugir. Davi então arma um contra-ataque, dessa vez quem foge é Absalão, e na fuga, os soldados de Davi vão até ele. Joabe, que não tem o menor perdão, o menor sentimento, ele vai lá e mata Absalão. Davi fica sabendo, profundamente comovido, e diz o texto que Davi andava pelo palácio aos berros, gritando: ah, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Quando ele sabe que Absalão morreu, a reação dele é completamente diferente da reação de quem? Do filho de Betseba. Absalão tinha traído o pai. Absalão tinha liderado um motim, uma guerra civil. E quando os soldados de Davi veem Davi chorando daquele jeito, eles não entendem nada. Os soldados estavam ali querendo dar uma festa, mas Davi de luto. Joabe, que eu mencionei há pouco, comandante do exército, ele precisa chegar para Davi e dizer assim: que história é essa? Você prefere Absalão vivo a todos aqui mortos? Como assim? Uma reação completamente diferente de quando seu filho, o bebê, morreu. Quando o bebê morreu, ele se limpou, ele adorou o Senhor e continuou com a vida. Porque ele sabia onde aquela criança estava. Mas quando Absalão morre, ele chora profundamente. Por quê? Porque ele sabia onde Absalão estava. E ele nunca mais ia se encontrar com Absalão. Nunca mais iria ver o filho que se perdeu. Será que as reações de Davi diante das mortes dos dois filhos não é um recado das Escrituras para nos dar algum vislumbre sobre esse tema tão controverso?
deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. A declaração simples de Jesus aqui é que o reino de Deus pertence a essas crianças. Isso significa que elas não são pecadoras? Não. Crianças são pecadoras. Aquelas lá, recém-nascidas. Dentro de alguns dias a gente vai lá no hospital ver Melina. E o que a gente vai ver ali? Uma pecadora. São pecadoras, são caídas? Sim. Você sabe que os seus filhos são caídos. Mas eles não são capazes de fazer escolhas morais, espirituais, responsáveis. Eles não entendem, nem podem entender sobre lei, graça, julgamento, evangelho. Não são poucos os teólogos a quem nós devemos parar para ouvir devido à envergadura deles. Não são poucos os teólogos que dizem que quando uma criança morre, elas estão debaixo de um cuidado especial do Senhor. Quando crescem e são capazes de fazer escolhas, elas se firmam ou elas tombam com base nessas escolhas. Mas até então, elas estão debaixo de um cuidado compassivo do Senhor. O que as torna mais suscetíveis ao Evangelho, afinal, a rebelião aberta ainda não dominou o seu coração. O que a gente precisa entender aqui, para compreender esse tema tão controverso, é que uma coisa é a rebelião natural que toda criança possui, a sua postura adâmica. Outra questão é aquela obstinação rebelde contra Deus e o Evangelho. São coisas opostas, são coisas diferentes. Na criança, o pecado ainda não se desenvolveu a ponto dela produzir resistência consciente à vontade e à lei de Deus. O pecado não se desenvolveu a ponto dela intencionalmente depreciar a honra de Deus. Nas crianças, a lei de Deus ainda não se fixou na consciência para produzir convicção quando essa lei é violada. Quando você vai lá e faz uma fofoca, você sabe, fofoca é pecado. E quando você faz a fofoca, você sabe que você pecou. Uma criança de 3 meses sabe disso? A lei de Deus ainda não se fixou na consciência dela para produzir convicção de que essa lei foi violada. Para crianças, bebês, é basicamente aquilo que papai e mamãe dizem. Se papai diz que algo é ruim, então ela entende aquilo como ruim. Se mamãe diz que algo é bom, ela vai compreender aquilo como algo bom. E acontece assim porque a lei ainda não fez o seu trabalho. Mas perceba, em momento algum eu estou negando que elas são pecadoras. Elas são pecadoras. Essa tem sido a posição de alguns homens do Senhor ao longo da história. E eu quero citá-los aqui para vocês perceberem que eu não estou sozinho no que eu estou falando aqui.
Eu mencionei há pouco John MacArthur. John MacArthur é um pastor que ainda está vivo, já está no final do seu ministério. Ele é pastor numa igreja na Califórnia, uma igreja imensa, e tem sido alguém que Deus tem usado absurdamente nessas últimas décadas para defender as Escrituras e as verdades da palavra de Deus. Ele diz assim: quando uma criança morre, acho que está aí no esboço, não está? Acho que a Escritura nos permite pensar que elas são salvas, reunidas por Deus em sua presença. Acho que Deus tem uma afeição especial por elas, e quando morrem, Ele as reúne em sua presença. Olha agora o que disse um dos maiores da história, João Calvino. As criancinhas ainda não têm entendimento para desejar a bênção divina, mas quando são apresentadas a ele gentilmente as recebe e as dedica ao Pai por um ato solene de bênção. Seria cruel excluir essa idade da graça da redenção. É uma audácia irreligiosa afastar de Cristo aqueles que Ele segurou em seu seio e fechar a porta para eles, como estranhos, quando Ele não queria proibi-los de forma alguma. Um grande teólogo, talvez não muito comum a você, mas quem estuda teologia já ouviu, já leu muito sobre Whitefield. Ele diz assim: se todos os que morrem na infância são salvos, isso só pode ser a operação abrupta do Espírito Santo que governa quando, onde e como Ele quer, por cuja graça inefável o Pai reúne esses pequeninos no lar que Ele preparou para eles. Seu destino é determinado, independentemente de sua escolha por um decreto incondicional de Deus, suspenso para sua execução em nenhum ato deles. E sua salvação é operada por uma aplicação incondicional da graça de Cristo em suas almas, através da operação imediata e irresistível do Espírito Santo, antes e à parte de qualquer ação de suas próprias vontades. E se a morte na infância depende da providência de Deus, e depende, é certamente Deus, em sua providência, que seleciona esta vasta multidão para ser feita participante de sua salvação incondicional. Isto é, apenas para dizer que eles são incondicionalmente predestinados à salvação desde a fundação do mundo. Se apenas uma criança, uma única criança morrendo é salva, todo o princípio arminiano é destruído, pois a salvação delas ocorreu unicamente pelo poder e pela graça de Deus. Alguém pode, acertadamente, perguntar: mas pastor, não é necessário que elas tenham fé? A argumentação desses homens é de que, no caso das crianças, existe uma dispensação especial da parte de Deus sobre elas. Elas são pecadoras, não resta dúvida. Apesar disso, por um favor especial do Senhor, elas não se tornam objetos da ira de Deus. A Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, João Batista, lembra? Se mexeu no ventre. Por quê? A Bíblia diz que desde o ventre, aquela criança era o quê? Cheia do Espírito Santo de Deus. Desde o ventre. Aqueles pais levaram seus filhos até Jesus.
E ao fazer isso, a preocupação daqueles pais era com a espiritualidade dos seus filhos. Irmãos, qual deveria ser a maior preocupação dos pais com os seus filhos? Preocupar-se com a educação dos filhos é importante? Não resta dúvida. Se você tem condições, coloque o seu filho na melhor escola que você puder. Educação é algo importantíssimo. Abra mão de algumas coisas para dar educação de qualidade ao seu filho. Faça isso. E se Deus te deu um pouquinho mais de favor e graça, a ponto de poder oferecer a ele inglês, música, sei lá, e tantos outros cursos, faça isso. E agradeça a Deus essa possibilidade que Ele oportunizou à sua família. Isso é dádiva do Senhor. Dê a melhor educação que o seu filho puder. Isso faz diferença na vida dele. Como faz? Além de educação, preocupar-se com a moralidade dos nossos filhos é importante? Claro. Extremamente louvável. Saber o que eles veem. Fiscalizar os seus telefones. Lá em casa, a Cris faz muito mais do que eu. Mas ela vai. O que está vendo? Deixa eu olhar os grupos aqui. Deixa eu olhar isso aqui. Tem que fiscalizar. Quem são os amigos? Quais são os amigos dos seus filhos? O que os seus filhos pensam? O que eles estão lendo, vendo? Tudo isso é muito importante. Educação, moralidade, saúde, fundamental para uma vida equilibrada, feliz, oferecer bons alimentos, ter hábitos saudáveis, praticar esportes, ter boas noites de sono. Tudo isso faz diferença na vida e no crescimento de uma criança. E eu poderia aqui continuar elencando várias áreas que são extremamente relevantes na formação do caráter, da personalidade dos nossos filhos. Agora, qual delas é a mais importante? De tudo que eu mencionei e que eu poderia citar aqui, o que é mais importante do que a espiritualidade dos seus filhos? O que adianta uma boa educação se eles não amam a Cristo? De que vale uma saúde de ferro se eles não estão nem aí para as Escrituras? De que vale o melhor curso de inglês, a casa no condomínio, o melhor plano de saúde, se a graça de Deus não alcança o coração dos seus filhos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fico extremamente decepcionado, para não dizer triste, quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, nós vamos nos mudar. Primeiro, eu fico triste porque eu não gosto de ver as pessoas partirem. Vocês sabem disso. Ninguém gosta, né, gente? E aí, quando a gente está começando a gostar das pessoas, elas dizem assim: ó, eu vou me mudar, vou trabalhar em outro lugar. Dói. Mas a tristeza maior no meu coração é perceber que a pessoa chega para dar a notícia da seguinte maneira: pastor, eu vou me mudar para determinado lugar. Olha, lá, já vi, tem boas escolas. A cidade é estruturada, só tem que ver. Desenvolvida. Vou trabalhar num determinado lugar que me oferecer um salário melhor e eu vou poder
dar uma estrutura maior para minha família, trazer mais recursos. E aí ele vai contando tudo. E aí, no final de tudo, ele vira: pastor, por falar nisso, o senhor sabe me dizer se lá tem uma igreja boa? A igreja fica claro naquilo que ele verbalizou para mim, que a igreja é sempre o último item da lista de preocupações dele. Numa tomada de decisão, eu pergunto: irmãos, nós que somos crentes, qual deveria ser o primeiro critério? A espiritualidade da nossa casa, do nosso lar. Quando alguém coloca a igreja no último item da lista de coisas, isso é ultrajante, vergonhoso, inadmissível. Pessoas que se dizem cristãs, pensar que quando elas mudam de uma cidade, elas pensam em tudo. E se tiver uma igreja boa, eu quero frequentar. Irmãos, isso está erradíssimo. Isso não é bíblico. A maior preocupação que pais precisam ter com os seus filhos é a espiritualidade deles. E eu digo aqui a vocês: se o seu filho tem um ótimo emprego, sabe falar 5 línguas, viaja para tudo quanto é lugar do mundo, tem uma família equilibrada, mas está longe de Deus, você falhou. Naquilo que dependia de você, não há sucesso. Aqueles pais levaram seus filhos até Cristo, porque eles se preocuparam com a espiritualidade dos seus filhos. O que nós, pais, devemos fazer para melhor aproveitarmos os primeiros anos de vida dos nossos filhos? Primeiro, ensine-os. Ensine-os. Os seus filhos, eles têm conhecimento, raciocínio limitado. As crianças, quando são pequenas, elas precisam ser ensinadas sobre tudo. Não pode colocar o dedo na tomada, não pode jogar lixo no chão. Enquanto tem pai que não ensina isso, né? Não pode, e a gente vai falando. Tem que ensinar sobre tudo, inclusive sobre o quê? A cruz, Evangelho, Bíblia, graça, lei. A gente vai ensinando. O apóstolo Paulo falou da importância do trabalho da avó e da mãe de Timóteo, onde? Na educação espiritual do neto e do filho. Quando nós ensinamos os nossos filhos, nós estamos transmitindo a eles as verdades sagradas, preceitos estes que, quando eles crescerem, serão a base da sua fé, será um instrumento divino para conduzi-los no caminho da salvação. Irmãos, a infância é o momento mais oportuno para evangelizarmos os nossos filhos, porque os nossos filhos na infância, eles não estão em rebelião aberta. Quando você diz para os seus filhos pequenos, vamos orar, eles fazem assim, ó. Coisa linda. Eles juntam as mãozinhas e curvam a cabeça. O meu já passou dessa fase de... Mas toda vez que eu falo, vamos orar,
ele está lá, ele se assenta, ele toma assento. E ai dele, se não tomar assento. Você vira para a criança e diz assim, pequena, vamos na igreja. E ela pequenininha, ela se alegra. E ela vai com entusiasmo, sem nenhuma oposição. Mas não ensina ele não. Deixa ele ficar um marmanjo de 16, 17 anos, você fala para ele assim, vamos à igreja. Você nunca insistiu. Quando você os ensina sobre o Evangelho, eles oram com você e pedem a Deus, a Cristo, para entrar em seus corações. Quando você ensina os hinos para eles, eles cantam os hinos com entusiasmo. Ou seja, a infância é aquele momento da vida onde existe uma oportunidade absurdamente grande para a gente evangelizar os nossos filhos. Pais cristãos precisam evangelizar os seus filhos. É por isso que é dito lá em Colossenses, para que os pais eduquem os seus filhos na admoestação do Senhor. Por quê? Porque existe naquele momento uma susceptibilidade a isso. São nesses anos que eles estão mais abertos à influência do Evangelho. Está provado que a maior parte das conversões ocorre na infância. E mesmo aqueles que vêm a Cristo um pouco mais tarde nas suas vidas, essas pessoas reconhecem que foram aquelas sementes lançadas quando? Lançadas nos seus corações quando? Lá na infância, naqueles primeiros anos de suas vidas, quando os seus pais ensinaram para eles as verdades do Evangelho. Então, ensine a seus filhos, transmita a eles os valores das Sagradas Escrituras, coloque os seus filhos num ambiente onde outros estão ali falando, pensando, valorizando, aprendendo a palavra de Deus. E eu garanto para você, essa é uma das bênçãos dessa igreja. Eu posso garantir isso a você. Aqui, seus filhos, quando vão para a salinha, eles não vão lá para brincar, não. O que está sendo ensinado aos seus filhos, todo domingo, na EBD, no culto, é Bíblia. Eu garanto isso para vocês. Eles entram em contato com o texto bíblico, com as verdades reveladas a ele. Sabe o que eles estão aprendendo lá agora? Exatamente a mensagem que você está ouvindo aqui. Porque quando eu preparo o meu esboço, eu mando para eles, para os professores lá estudarem com as crianças, a mesma coisa que eles estão ensinando aqui. Eu vejo nas reuniões do Ministério Infantil como que as irmãs dessa igreja se dedicam, e isso há anos, a ensinar Bíblia para os nossos filhos. Coloque-os diante das Escrituras. Segundo, que eles vejam em você a verdade que lhes é ensinada. Não adianta, você sabe disso, não adianta dizer a eles que é bom para eles se não é bom para você. Em muito pouco tempo, muito mais rápido do que a gente imagina, eles percebem a hipocrisia e a incoerência. Você ensina a eles a verdade e então você mostra a eles o quão essa verdade é importante para você vivendo-a. Você não pode esperar que os seus filhos realmente acreditem que algo é certo se você não demonstrar essa mesma convicção. Quando você vem aqui, nesse local, nesse dia da semana, nesse horário, existe em você alegria em vir aqui? Se você não tem alegria em vir aqui, você acha que seu filho vai ter? Entusiasmo, amor.
Se você não tem, seu filho não vai ter. Ânimo, encantamento de tudo que você presencia aqui. Se não há isso no seu coração, rapidamente eles vão perceber que você vem aqui simplesmente por religiosidade ou culpa. Muito mais rápido do que você imagina, eles entenderão que a distância entre a sua mente e o seu coração é enorme. Eles, quando chegam aqui, percebem que o seu entusiasmo aqui, no local de culto, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o entusiasmo que você tem aqui é o mesmo entusiasmo que você tem quando o seu time está na final do campeonato. Quando você está lá com as suas amigas, naqueles lugares lá. Eles veem isso. Papai, quando chega na igreja, mó brocochô. Vai arrastado. Mas quando é para ver o time dele, está lá, ó. Eles veem isso. E uma hora, eles vão te cobrar disso. Lembra o que Paulo disse? Existem pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E eles vão perceber que você é mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Eles vão descobrir. Você não tenha dúvida disso. Nós passamos a verdade aos nossos filhos com o nosso viver. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo chama atenção para ele. Paulo não joga a responsabilidade para os outros. Paulo diz assim, ó, olha para mim. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós podemos falar isso para os nossos filhos? Por fim, ame os seus filhos. Parece natural isso, não é, gente? Parece natural. Mas muitas vezes a expressão do amor não é algo natural. Muitos pais têm uma dificuldade enorme de manifestar o amor. Provavelmente porque quando eles eram filhos, os seus pais não souberam manifestar amor. Mas nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles são amados por nós. Faça com que os seus filhos saibam que você os ama. Seja afetuoso, terno, compassivo, sensível, sacrificial, generoso. Chore com eles. Dê risada com eles. Sacrifique-se por eles. Assista séries com eles. Mesmo que você não goste. Arthur, vou falar aquela série lá que você... Eu não gosto, cara. Mas eu estou vendo por você. Você sabe qual. Mas vou continuar vendo. Leve-os para tomar sorvete no momento em que eles não estão esperando. Faça surpresa para eles. Leve-os para jogar bola. Simplesmente para andar pela rua com eles de forma despreocupada. Não provoque a ira deles. Faça da sua casa um ambiente onde eles gostam de estar. Recompense-os quando eles se saírem bem.
Deixe-os perceber que as coisas que importam para eles, importam para você. E às vezes as coisas que importam para eles, importam mais para você do que as coisas que são importantes no seu mundo. No seu mundo. O que eu estou querendo dizer com esses exemplos aqui? Ensino e modelagem acontecem num ambiente de amor e acolhimento. Isso é bíblico. Nós caminhamos ao lado dos nossos filhos, ensinando a palavra de Deus o tempo todo, em contextos assim. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando você faz isso com uma criança, ela não esquece nunca mais. Você que é adulto, você deve ter lembranças daqueles momentos quando os seus pais te apanharam pela mão, te conduziram, sopraram aquele joelho ralado, deram um beijo, colocaram mertiolate. Cuidados especiais que nós temos com os nossos filhos. Aquilo vai formando memórias afetivas na mente dos nossos filhos que eles não vão esquecer nunca mais. Ele, ela, o seu filho, a sua filha vai envelhecer. E aqueles princípios, aqueles valores continuarão preservados nos seus corações. Quem disse isso? Salomão, no texto que a gente leu há pouco. Provérbios 22, 6. Educa o seu filho no caminho que ele deve andar. E ele nunca mais se esquecerá dele. Que Deus nos ajude nessa tarefa árdua, difícil, de conduzir os nossos filhos até os portões celestiais. Não é simples, não é fácil, mas é nosso dever, como pais, mães, de levar os nossos filhos, apresentá-los o Evangelho, mostrar a eles a lei, a graça, fazer com eles exatamente o que esses pais aqui fizeram. Levaram as suas crianças, levaram os seus filhos até Jesus. Que Deus nos ajude e que não haja em nós sangue nas nossas mãos. Que não haja nas nossas mãos culpa alguma por aquilo que possa vir desvirtuar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. A Bíblia tem uma palavra extremamente dura sobre um pai que era um pastor. Conhece Eli? Um sacerdote. A Bíblia diz que os filhos de Eli não eram flor que se cheira. E tem um dos versos mais tristes das Escrituras é sobre os filhos de Eli e sobre ele. A Bíblia diz assim: fazendo-se eles execráveis, Eli não os repreendeu. Que Deus tenha misericórdia de nós e que venhamos a repreender os nossos filhos, exortá-los, educá-los, amá-los, conduzi-los até os portões celestiais. Vamos orar? Ó Deus,
Tem misericórdia de cada um de nós que aqui estamos, que somos pais, mães, homens e mulheres, a quem o Senhor deu esta enorme responsabilidade, mas também este enorme privilégio de educá-los nos caminhos do Senhor. Ah, Senhor, salva os nossos filhos, Senhor. Não permita que tenhamos a maior dor deste mundo, que é ver os nossos filhos longe da fé. Não permita que venhamos a ver os nossos filhos desvirtuados. Tem misericórdia, Senhor, daquelas mães, daqueles pais que aqui estão, que neste momento de suas vidas têm seus filhos longe do Senhor. Ouça, Senhor, a oração destes pais, destas mães, e que a Tua graça irresistível, o Teu poder, que ninguém e nada neste mundo é capaz de resistir, possa chegar no coração destes filhos e trazê-los de volta para o nosso meio e redimi-los dos seus pecados. Ah, Senhor, ouve a oração destes pais, ouve as nossas orações pelos nossos filhos, e que estas verdades que aqui ouvimos possam estar presentes nas nossas mentes e nos nossos corações, para que elas venham a nos auxiliar diante dessa árdua tarefa, dessa difícil tarefa de conduzir os nossos filhos até os portões dos céus. É o nosso pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.